Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. O tema de hoje é um tema que eu vou demorar bastante tempo com ele, que é a Bíblia sem as adulterações de Nero. A Bíblia está sendo muito necessária em nossos dias. Os seres humanos estão vivendo muito desorientados, mas também não é de hoje. A Bíblia foi adulterada por Nero entre o ano 64 e o ano 135 da era cristã. E esses 70 anos de adulteração produziu o cristianismo paulino, que nós estamos vivendo há 1700 anos. Antes de explicar isso com mais detalhe, eu pediria que você se inscreva no meu canal, deixe um like, para que seja impulsionado, né? Que ele seja indicado para mais pessoas. Essa adulteração, que durou 70 anos, passou por vários imperadores, e todos odiavam os cristãos. Então, eles adulteraram as 14 cartas do apóstolo Paulo, metade do livro de Atos dos Apóstolos e metade do livro de Apocalipse. E isso passou como se não tivesse acontecido, porque, na verdade, a Bíblia nunca foi um livro a Bíblia cristã nunca foi um livro que fosse exposto às pessoas. Somente a cúpula da igreja tinha acesso, porque produzir uma Bíblia inteira era muito caro. E o livro do profeta Daniel é um livro que só pode ser desvendado quando estiver próximo do fim. Então, estamos aproximadamente 700 anos do fim, e eu desvendei o livro do profeta Daniel, como também desvendei o livro do Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e o livro de Atos dos Apóstolos. E como a Bíblia toda, claro. Então, 700 anos parece muito tempo? Parece, porque pregadores, teólogos e escritores cristãos só sabem dizer que o mundo está muito perto de se acabar. Claro, eles não têm revelação divina para desvendar Daniel. Mas eu posso dizer para você que está aproximadamente 700 anos do fim. Nas capas de todas as minhas publicações eu mostro o fundamento bíblico, quer dizer, do livro do profeta Daniel, para dizer que estamos a 700 anos do fim. A humanidade, na verdade, está precisando muito se voltar à Bíblia. Mas por que não se volta? Porque a Bíblia, a pregação bíblica que nos chega a partir dos púlpitos, através de pregadores, teólogos e escritores cristãos, é que eles somente pregam a parte adulterada referente à obra do apóstolo Paulo, que foi produzida por Nero. É claro que eles também pregam outras partes da Bíblia, mas na autoridade de Paulo, ou seja, só pregam aquilo que for realmente, aliás, eles pregam praticamente tudo, mas pregam com o espírito de quem submete tudo aquilo à autoridade do apóstolo Paulo, o que fica muito, muito complicado. Fica muito complicado porque tem aquela questão, tudo é paulino. A doutrina cristã são paulina. O evangelho de Jesus Cristo são as cartas de Paulo. E o evangelho de Jesus Cristo não é o evangelho de Jesus Cristo, porque foi escrito sob a lei. Mas o que Nero fez? Ele colocou a graça contra a lei de Deus. Nenhum livro da Bíblia trata da graça com tanta ênfase, a não ser as cartas do apóstolo Paulo, para colocar a graça contra a lei. Ele não faz outra coisa nas cartas aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios, aos Gálatas. Ele ensina coisas assim que parecem lógicas a respeito da graça, para destruir por completo a lei. E com isso o cristianismo realmente se torna muito, mas muito mal. Por que durante os primeiros 1000 anos, que foi do século IV a mais ou menos 14, 15, na Reforma, por que não houve um prejuízo muito grande, as pessoas não saíram se matando com base nas cartas do apóstolo Paulo? Isso não aconteceu porque só uma pequena elite, uma pequena fração, uma pequena liderança da igreja conhecia a Bíblia. Quando a Bíblia foi traduzida, distribuída, ela chegou às mãos de muita gente, principalmente lá na Alemanha, ou primeiramente lá na Alemanha, com a Reforma.
E começaram a surgir grupos de fanáticos que seguiam as doutrinas bíblicas de Paulo, como a justificação pela fé somente. Eles se consideravam justificados e saíam matando as pessoas porque tinham certeza de que o pecado dele já tinha sido perdoado no passado, no presente e no futuro. Isso provocou uma guerra. Lá pelo ano 1525, foi o ápice dessa guerra, chamada Guerra dos Camponeses, em que houve 100 mil mortes no campo de batalha e mais 100 mil por conta das consequências sociais dessa guerra. Então, mas qual foi a causa dessa guerra? A justificação pela fé somente pregada pelo apóstolo Paulo. O que significa essa justificação pela fé somente? Significa que Deus te perdoa os pecados passados, presentes e futuros, e você pode sair fazendo o que você quiser, porque você é muito, mas muito livre, segundo o apóstolo Paulo. Então eu pergunto para você, por que então a Bíblia é tão necessária? Ela é necessária porque ela contém três partes muito santas. Os seus 70 primeiros capítulos, que são um mito sumério sagrado muito antigo, que foi palavra de Deus para a humanidade durante milhões de anos, e que foi tomado pelos judeus como mito fundador da nação de Israel. E ao longo do material bíblico, do conteúdo bíblico, foram sendo dadas profecias a respeito do Messias. E, finalmente, essas profecias se cumpriram no nascimento e vida e ensino de Jesus Cristo. Então, é esse o ensino. O mito sumério que compõe os 70 primeiros capítulos da Bíblia, que tem como objetivo nos trazer os 10 mandamentos, que é a única lei de Deus contida na Bíblia para ser levado em conta pelos seres humanos. As profecias de natureza messiânica que nos dão esperança do Messias, de que teríamos um Messias. Teríamos alguém que nos guiaria, que seria o nosso guia. E o próprio Evangelho do Messias, que não são as cartas do apóstolo Paulo. Todo o conteúdo das cartas do apóstolo Paulo, metade do conteúdo do Apocalipse e metade do conteúdo de Atos dos Apóstolos é a adulteração de Nero para transformar o Deus dos cristãos em um monstro e para transformar os cristãos em criminosos. Tanto assim que quando a Bíblia se tornou plenamente conhecida, o primeiro sinal de que realmente aquilo era inadequado foi justamente a Guerra dos Camponeses, lá pelo ano 1525. Então, eu peço a você que considere isso. A lei de Deus não pode ser atropelada. A lei de Deus não pode ser desrespeitada. O que nós estamos vendo na sociedade é uma sociedade que tem o que comer. Nós temos remédios, nós temos ciência, nós temos uma opção de coisa. Mas a vida não faz sentido, até porque os nossos filósofos dizem, olha, a vida não pode ter sentido mesmo. Então, essa é a causa maior da necessidade da Bíblia, porque a vida tem sentido. Jesus é o pão da vida e ele ensina e ele mostra. O Deus que realmente é mostrado a Abraão nos 70 primeiros capítulos da Bíblia, que é o mito sumério, é um Deus que aparece, que fala, que ouve, que toca. Então, eu vejo essa situação que nós estamos vivendo agora como algo que tem esperança. Por quê? Se Daniel nos afirma que nós estamos a cerca de 700 anos do fim, não vai ser uma guerra nuclear que vai destruir o mundo. Não vai ser digamos assim, um corpo celeste que vem desgovernado e bate na Terra e extingue a humanidade. Não vai ser isso. O que vai acontecer é exatamente aquilo que os cientistas já estão prevendo. É um desastre ambiental que vai acontecer como está previsto no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Então, eu quero dizer isso para você. O livro que eu escrevi é Apocalipse, Daniel Desvendado, já está disponível no Amazon, onde eu compartilho com você todo o desvendamento do livro de Daniel e Apocalipse e também de Atos dos Apóstolos e das cartas de Paulo. Então, vejamos só. Os 10 mandamentos, eles são muito maravilhosos e eles têm um efeito muito importante.
eles funcionam de uma maneira muito rápida. O bom do 10 mandamentos é que ele funciona de uma forma muito rápida. Eles têm um efeito instantâneo, mas é para o indivíduo. Os 10 mandamentos são os seguintes, encontra no capítulo 20 do livro de Êxodo. Então diz o seguinte, não terás outro Deus diante de mim. Porque não convém você acreditar em mais nada a não ser em Deus. Porque a sua mente não comporta esse tipo de divisão. Você tem que acreditar em Deus e nada mais, como diz os antigos, crê em Deus, que é santo velho. Não farás para ti nenhum ídolo, você não precisa de ídolo. Ídolo é coisa de quem acredita em Deus pequeno. Não faça isso. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Então leva Deus a sério, leva o seu nome a sério. Lembra-te do dia do sábado. Esse dia do sábado Jesus flexibilizou porque os judeus parece que só sabiam, como os adventistas só sabiam guardar o sábado. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mentirás, não cobiçarás nada. Não tem nada mais. Gente, a nossa sociedade esqueceu essa prática simples, porque a igreja simplesmente não ensina e ainda diz que nessa lei aqui é uma maldição terrível e que essa lei aqui foi enfraquecida pelo pecado. Não, isso aqui nos aproxima de Deus, isso nos aproxima dos seres humanos, isso faz com que você pertença de uma maneira linda ao processo, que você seja um ator no processo civilizatório da humanidade, na medida que você não somente vive o 10 mandamentos, como você também os ensina. Ele nos conduz a um mundo ético, em que Deus nos inspira a decidir de maneira correta. Então, vejamos só. Esse desvendamento de Daniel mostra que é um personagem referido por Jesus chamado Abominável da Desolação, que foi construído por Nero com o corpo do Império Romano, o rosto do apóstolo Paulo e o espírito do maligno para se surgir contra Jesus. Você veja que a grande autoridade pregada nos púlpitos da igreja é do apóstolo Paulo. Referir-se a Jesus, até mesmo o nome dele foi invertido nas cartas de Paulo. Foi chamado Cristo Jesus. Mas eu convido você a uma experiência de falar somente a verdade a todas as pessoas, dando muita importância a não mentirás, em todos os contextos. Por que a mentira é tão danosa? Porque apesar do Estado moderno de direito coibir a mentira, ele não pode estar na sua consciência. E a verdade é uma coisa que diz respeito à consciência. Então, é falar a verdade a todas as pessoas. Levar a Deus em oração todas as suas necessidades, dentro daquilo que é o seu esforço para andar na presença de Deus. E estender a mão ao seu próximo em compaixão. Essa experiência maravilhosa. Eu quero também te convidar para a gente reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Para isso eu deixo o meu e-mail na descrição do vídeo para que você entre em contato comigo. Esse movimento que eu estou falando aqui, ele é muito antipático, porque ninguém nunca falou isso. Quando se fala, olha, eu tive revelação divina para isso, o cara corta, diz, eu não quero ouvir isso. Deus não se manifesta a ninguém, isso aí é que ensina o calvinismo. E hoje em dia só existe, no Brasil, que é mais ou menos o país onde existe alguma religiosidade cristã, só existe duas denominações fortes. Aquele da prosperidade, que é do falso profeta, que levou para si praticamente tudo que foi pentecostalismo, e o calvinismo. O calvinismo é uma forma de ateísmo terrível. Então, é isso. Precisamos reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Então, eu agradeço a você por ter assistido até aqui e que Deus o abençoe.